Fala meus queridos, Andrearo falando, e nesse vídeo vou explicar para você como que a gente pode avaliar o potencial de crescimento, de valorização de alguns projetos, colocando aqui algumas métricas para vocês, principalmente para quem está começando no mercado, já juntando com um vídeo que a gente já fez aqui no canal sobre 2 sites gratuitos. Então fica até o final que você vai entender melhor, principalmente se você já se perguntou, será que tal projeto pode chegar a tantos dólares? Então com algumas métricas a gente pode talvez responder que sim ou que não, que vai ser provável ou improvável. Claro que ninguém tem como adivinhar, mas são métricas que você pode realmente fazer uma análise mais realista aí do mercado. Então fica até o final, e está chegando agora, já se inscreva aqui no canal para vídeos todas as semanas, além de lives e também conteúdos aí de qualidade sobre o mercado cripto. E também, pessoal, deixa aquele like se curtir, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Então roda a vinheta que eu vou te explicar até o final desse vídeo. E começando aqui nossa análise aí, nós vamos usar 2 sites que eu já falei em outros vídeos, como eu comentei, que são o site do CoinGecko e o CoinMarketCap. São 2 sites gratuitos, você pode entrar, são sites que eu utilizo no meu dia a dia, principalmente o CoinGecko, que eu mais gosto de utilizar, e ele tem informações aí sobre o mercado cripto. E uma delas, pegando aqui em cima, capitalização de mercado. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Capitalização de mercado, ou market cap do inglês, quer dizer quanto que está valendo o mercado ou algum projeto. Então, a capitalização de mercado do mercado total de criptomoedas, nesse momento batendo 2 trilhões de dólares novamente. Isso aqui é uma marca muito importante. E a gente pode ver o Bitcoin, desses 2 trilhões, metade é Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin novamente acima de 1 trilhão de dólares. Ou seja, o Bitcoin ele é mais da metade aí do mercado cripto. Então é importante a gente entender que é praticamente quanto vale o projeto. E para você que não sabe o que é market cap ou capitalização de mercado, é praticamente a quantidade de tokens que nós temos nesse momento multiplicado pelo preço do token, e você vai ter a capitalização de mercado atual do projeto. Então a gente vai ver também uma outra forma de capitalização de mercado com todos os tokens, mas eu já mostro aí quando eu for entrar no detalhe. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então a gente pode ver nesse momento o Bitcoin é 51.500 dólares aproximadamente, o Ethereum 2.750, isso não importa o preço, pessoal. O Bitcoin pode estar valendo aí 100 mil dólares, 20 mil dólares, não importa. O importante é você entender o racional desse vídeo, que vai te ajudar a qualquer momento do mercado. E aí a gente pode ver Ethereum valendo aí 330, vou arredondar os valores, bilhões de dólares. A gente pode aqui uma stablecoin, vamos ignorar o Tether, o STT. Temos BNB com 51 bilhões de dólares, Solana com quase 51 bilhões também, Ripple, temos aqui o Stake STTH, o Liquid Stake Token da Lido Finance, temos Cardano, Avalanche, Dogecoin e por aí vai, a relação é grande. Então a primeira dica que eu vou falar para vocês é que vocês olhem aqui quais são os projetos da mesma categoria. Mas André, estou começando no mercado, como que eu sei que o projeto é de alguma categoria? Você pode clicar aqui nesse site em categorias, que ele vai te mostrar algumas coisas, já vai te dar uma luz. E aqui a gente consegue ver o que? Primeiras camadas, plataforma de contrato inteligente, ou seja, primeiras camadas a gente consegue ver principalmente aqueles projetos que estavam lá no top 10. Claro que talvez vai ter alguma coisa, sempre não vai ser perfeita, tá, essa categoria. O Bitcoin, apesar de ser uma primeira camada, é simplesmente uma moeda. Então nem classificaria Bitcoin como uma plataforma aí de contrato inteligente ou de primeira camada. Não deixa de ser, porque ele tem uma blockchain, mas é uma blockchain própria. Então não colocaria Bitcoin nessa categoria. Mas aqui nós temos, por exemplo, Ethereum, BNB, Solana, Cardano, Avalanche. Podemos ter vários projetos aqui, Near, podemos ter Injective. Por exemplo, muita gente gosta do Injective, esse projeto aqui. Ele ocupa a 36ª colocação em market cap total, nesse momento aí com 3 bilhões de dólares aproximadamente de valor de mercado. Ou seja, pega a quantidade de tokens que nós temos do projeto, multiplica pelo preço, quase 35 dólares nesse momento, você vai ter aqui os seus 3 bilhões de dólares. Você fala, cara, esse é um projeto interessante, quanto que ele pode valer? Se você pega Cardano, por exemplo, referência, top 10 ou talvez Avalanche, a gente pode ver que um top 10, um projeto top aí do mercado cripto, com os maiores 10 projetos, estão na faixa aí de 15 bilhões de dólares. Então aqui você já tem uma métrica, ou seja, se esse projeto se valorizar e entrar para o top 10, nesse momento o alvo seria 15 bilhões de dólares. Se ele vale 3, a gente pode ver um potencial de crescimento aí de 5 vezes no projeto, isso só considerando o market cap atual. Vale lembrar que nós vimos aí o market cap total em 2 trilhões de dólares,
No último bull market, nós vimos aí o market cap total do mercado cripto, ou seja, o mercado cripto chegou a valer 3 trilhões de dólares no total. A gente espera que no próximo ciclo agora, a gente veja até um market cap maior que o anterior, assim como o preço do Bitcoin, é uma expectativa do mercado. Mas a gente pode ter pelo menos uma referência que se ele voltar para 3 trilhões, nós temos como pegar aí como foi, ou melhor, como foram, né? Como era a performance do top 10 naquele momento. Então é algo que a gente vai utilizar o outro site que eu já vou mostrar para vocês. Mas voltando aqui, a gente consegue sim ver que Cardano, Avalanche com 15 bilhões de dólares, se esse for um projeto para o top 10, ele pode se valorizar 5 vezes. Isso dentro da mesma categoria, isso é bem interessante falar. Voltando aqui para a parte de categorias, vendo outras, tá? A gente pode olhar aqui alguns projetos, tá? Tem vários tipos de categoria, pessoal. Tem muita coisa aqui, algumas coisas meio, como eu falei, desorganizadas, mas a gente consegue ter algumas ideias aqui dentro. GameFi, por exemplo, projetos de games, segundas camadas. Então a gente consegue ver alguns projetos aqui. Eu acho que Internet Computer, aqui a ICP, tá meio fora de categoria. E Immutable X, aqui sim, puxando a categoria de games com 4,35 bilhões de dólares de valorização. A gente pode ver subindo bastante na última semana. Beam, Axie Infinity. Então a gente consegue ver projetos desse nicho de games, tá? The Sandbox, voltado para metaverso aí, ApeCoin também. Então a gente consegue ter dentro da mesma categoria o quanto que valem esses projetos. Então aqui você já consegue ter uma métrica. Se Immutable X é um projeto top 25, legal, ela vale 4,35 bilhões de dólares. Se ela vai chegar ao top 10, a gente tem aquela métrica lá de 15 bilhões mais ou menos. Então é entender um pouco daquela dinâmica de cada projeto, de cada categoria para a gente olhar. E aí, principalmente para quem está começando no mercado, essa parte de categorias aqui ajuda e muito. Vou pegar também mais uma aqui, categoria que a gente pode ver, inclusive, qual foi a categoria que está mais em relevância aí no mercado. Nossa, RC404 são top projetos aqui, você pode ver o que se trata, clicando aqui para ver os projetos que mais se valorizaram em market cap. Cuidado, tem coisas com 2 milhões de dólares, então muito cuidado aqui também para não clicar em qualquer coisa. Mas a gente consegue ver blockchain modular, então tem várias coisas novas surgindo. Então até para você entender aí as tendências do mercado, você pode clicar aqui em categorias, isso vai te ajudar muito a identificar bons projetos, coisas novas que estão surgindo no mercado. Pegando até uma categoria, a gente falou de GameFi, deixa eu pegar as maiores, só para a gente dar uma olhada. Eu vou pegar de segundas camadas para a gente também poder comparar aqui. Então eu já tinha visto essa parte, camada 2, L2, Layer 2. Então temos aqui, primeira delas, a Polygon, valendo 8,2 bi de dólar. Immutable X, que aí é mais voltado para games, mas não deixa de ser. Optimism, valendo 3,6 bilhões de dólares. E olha que interessante, vamos avaliar Arbitrum aqui. Arbitrum valendo 2,664, legal, 2,66 bi de dólar. Só quando eu clico em Arbitrum, diferente de Polygon, tem uma coisa que eu ia te explicar, que é o fornecimento circulante, ou seja, quantos tokens nós temos nesse momento, ou seja, de um fornecimento total de 10 bilhões de tokens, temos 1 bilhão 275 milhões já emitidos, ou seja, tem muito token para surgir. E se a gente pega o que chama aí de capitalização de mercado totalmente diluída, que é o FDV, que ele chama Full Diluted Value, a gente consegue ver quanto que o projeto valeria se já tivesse todos os tokens. Já que é um projeto de 10 bilhões de tokens, vezes esse preço atual, nós estamos falando de um projeto que valeria 20 bilhões de dólares. Então algo para você avaliar nos projetos é também quantos tokens ele tem para emitir. E no caso de Arbitrum, que foi um token lançado em março de 2023, no seu airdrop e tudo mais, vai ter uma grande liberação de token, inclusive, a gente consegue ver que mesmo ele valendo não muito aí, ele tem um grande potencial de crescimento, acredito que tenha, mas a gente consegue ver que ele tem uma inflação muito grande. A gente pode olhar em outros sites como Token Unlocks, mas aí fica para um outro vídeo só para mostrar. Mas sim, se a gente considerasse todos os tokens, já seria um projeto de mais de 20 bilhões de dólares. E aí se a gente volta para comparar com a Polygon, Token Matic, até esse momento, ela já tem praticamente aí
boa parte dos seus tokens já emitidos, dos seus 10 bilhões, mais de 92% dos tokens já estão em circulação. Então a gente pode ver que a capitalização de mercado atual é muito parecida se for considerar com todos os tokens, valendo aí 8 bilhões de dólares e não 20 como a Arbitrum seria. Então isso aqui já é uma forma de você entender que beleza, a gente pode ver um crescimento, tem essa parte de atualização da rede do Ethereum, pode favorecer as segundas camadas, mas seria mais para curto prazo. Agora para médio prazo talvez não seja um token que ele vai perder por causa da sua inflação. Isso é algo que você tem que olhar. Se é um projeto que tem limite de tokens ou quanto que já tem emitido. No caso de Polygon aqui, da rede Polygon Token Matic, em breve Token Pool, que deve mudar, a gente vai ver o seguinte, já tem muito token emitido, a inflação é muito pequena, então é algo para a gente ficar de olho aqui, tá pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aí, utilizando esse site, pô André, eu queria ver quanto que valia, você falou que o market cap total do mercado chegou a 3 trilhões de dólares, e quanto que valia, por exemplo, a Polygon, com o mercado de 3 trilhões. Quanto que ela chegou a bater? Então a gente pode pegar diretamente aqui na Polygon, você pode pegar aqui, em vez de preço, se você for olhar o preço total na máxima, a gente pode ver que é um token que já chegou aí próximo de 3 dólares, tá? É um token que chegou próximo de 3 dólares, teve seu pico ali um pouco abaixo, só que se a gente olha, não é olhar preço, se você olha, nossa, então quer dizer que ela pode subir aí quase 400%, 300 e tantos por cento? Pode, pessoal, mas não é essa análise que você tem que fazer. Não é por preço, porque às vezes, do último topo histórico que ela fez, e aí eu vou pegar um exemplo bem claro que eu vejo que é o Uniswap, mas você tem que olhar a capitalização de mercado. Então, qual foi a máxima que Polygon chegou? Ela chegou a 20 bilhões. Se ela volta a bater 20 bilhões de dólares, quanto que valeria aí o projeto hoje, com essa quantidade de tokens? Aí você tem que calcular. O que? 20 bilhões de dólares dividido pela quantidade de tokens. Você vai ver quanto que tem que bater o preço daquele token. E eu vou pegar a calculadora aqui para calcular isso aqui com vocês. Então, se a gente for pegar o valor de 20 bilhões de dólares, tá? 20 bilhões de dólares e dividir por 8,189 bilhões, tá? A gente pode ver que ele deve voltar para 2,44 para atingir 20 bilhões novamente, com essa quantidade de tokens. Então, a gente pode ver que para ele voltar para a máxima histórica, não é a de preço que importa mais, e sim o quanto ele vai valer em market cap. Por isso que a galera fica aí, principalmente a galera na internet, para chamar a tua atenção, eles vão falar, ó, esse projeto se voltar para o topo histórico vai subir 1000%. E eu vou dar um outro exemplo aqui que é Uniswap, para você ver que não é bem assim que funciona. Tá? Então a gente tem que entender que sim, o mercado cripto pode crescer muito mais, só que não é dessa forma que você olha somente preço, tem que olhar capitalização de mercado. Exemplo, vamos pegar aqui a máxima de preço, que foi de Uniswap no último ciclo, 42 dólares. Pessoal, vamos colocar 42. Então você fala, peraí, Uniswap vale 6,85? Você vai falar, opa, vou fazer o seguinte, 42 dólares dividido por 6,85, nossa, o projeto pode subir 6 vezes. Pessoal, poder subir pode, mas vamos fazer a conta correta. Não é essa, é você pegar o quanto valia o projeto, tá? Então, qual foi a capitalização de mercado máxima? Foi de 22 bilhões, tá? 22 bilhões de dólares. Então, vou colocar aqui 22 bilhões. E nós temos, nesse momento, quantos tokens nós temos aqui? Temos 753 milhões, dividido por 0,753, só para a gente ter uma ideia. Então, quer dizer que o token, se ele chegar a 29 dólares aqui, 29 dólares, ele volta a bater a sua máxima em capitalização de mercado. Ou seja, pessoal, não é, ou melhor, não seria os 42 dólares aí que a gente viu, tá? Não seria os 42 dólares, tá? Então muito cuidado quando você for avaliar, o projeto pode voltar para 42, não é assim que funciona, porque de lá para cá emitiram muito token. É assim, da mesma forma que ocorre aí com a nossa moeda, os tokenomics de projetos de cripto, pessoal, muitas vezes são inflacionados. Alguns deles, como eu mostrei, Matic, talvez Synthetix, são projetos que já chegaram na fase final de emissão de tokens. Então, provavelmente muitos já foram emitidos, só que tem projetos como Arbitrum, por exemplo, que é bem inflacionado. Claro que o mercado pode absorver essa emissão de tokens em bull market, tá? Em bull market pode ser que o mercado absorva. Em bear market você se preocupa com um projeto que vai ter muita emissão, então cuidado com rodar altcoins, tá? Então só voltando para nossa análise aqui, e se você pegar a capitalização máxima aqui de Uniswap, que foi dos seus 22 bilhões de dólares, vou pegar ela aqui, só para a gente comparar, 22 bilhões, tá? Dividido pela quantidade de
tokens que nós temos aqui, que seria a capitalização atual, 5,16. Tá? A gente pode ver uma valorização para voltar naquele preço que eu te falei de 4,26. 4,26 vezes o projeto pode se valorizar. Então assim, é um projeto interessante para você, se você pensa em valorização? Sim, pessoal, ela pode se valorizar, mas não é a mesma coisa de olhar para topo histórico, que ela poderia subir muitas e muitas vezes, que aí nós estaríamos falando de uma valorização absurda do token. Nós estamos falando, em vez de 4 vezes, é pegar novamente os seus 42 dólares e dividir pelo preço atual, 6,85, e aí poderia ser mais 6 vezes, ou seja, sempre veja, não por preço, e sim por capitalização de mercado. E outro site que eu vou mostrar aqui para vocês é o do CoinMarketCap, pessoal. O site que tem as mesmas informações aí que você pode pegar. Inclusive pode ser algumas coisas bem parecidas. Aqui está um pouquinho abaixo de 2 trilhões de dólares, mas bem próximo. Então são métricas diferentes, tá? Que eles têm, mas são muito parecidas. E uma coisa que eu quero pegar aqui que não temos no outro, é você vai aqui na parte de criptomoedas, está em português, mas eu deixo em dólar sempre. E você vem aqui com instantâneo históricos, ou seja, snapshots aqui em inglês, tá? E você pode pegar no último bull market, naquela semana de alta, qual foi a máxima do Bitcoin quando ele bateu ali 3 trilhões? Você pode pegar que talvez foi nessa semana do dia 14 de novembro, a gente via que o mercado cripto, aqui o Bitcoin mesmo, ele valia 65 mil dólares. Então a gente poderia ver um market cap de 1 trilhão 235 bilhões para o Bitcoin. O Ethereum chegou na sua máxima de 547 bilhões. A BNB chegou a 108 bilhões de dólares. O próprio Solana, 72 bilhões. Cardano aí 67. Ou seja, quando a gente olha o top 10 aqui, quando o mercado cripto valia 3 trilhões de dólares, a gente consegue ver 34 bilhões, pessoal. E se a gente for comparar atualmente, se a gente for pegar o top 10, estamos falando de 15 bilhões. Ou seja, se a gente pensar que aquele projeto pode chegar no top 10 ou top 25, hoje o top 25 seria aí um projeto de 3,9 bilhões de dólares. Se a gente fosse pegar aqui o top 25, seria um projeto aí de 8 bilhões, 8,7 bilhões. Então tem uma grande diferença quando a gente avalia um mercado com mais market cap. Agora também, e se o mercado cripto subir, chegar a bater, talvez dobrar o market cap, 6 trilhões de dólares? Não é improvável, pessoal. Eu vejo que é muito plausível, não sei se chegaremos no próximo ciclo, mas a gente pode ter uma ideia que o Bitcoin pode valer 2 trilhões de dólares, que Ethereum pode valer 1 bilhão de dólares, que esse market cap aqui dos projetos pode ser cada vez maior. Então se você for pegar o exemplo de projetos como a Polygon, Matic, ela chegou a valer 12 bilhões. E se o market cap aí do mercado cripto dobrar, chegar a 20 bilhões? Então essa é a análise que a gente vai ter que fazer para ver o potencial dos tokens. Então é de uma maneira bem simples, olhando para o histórico, olhando para o passado, olhando para as máximas que nós tivemos e projetando talvez chegar a 3 trilhões, como que é o mercado atual, se esse projeto se valorizar com o dinheiro do mercado cripto mesmo. Então assim a gente consegue ter algumas avaliações, principalmente se a gente avalia dentro do mesmo nicho. E é legal também olhando aqui que você vai ver alguns projetos, principalmente dos últimos bull market, como o Terra Luna, pessoal, não existem mais. Então cuidado ao casar com uma altcoin, que ela pode não existir no próximo ciclo, pode ir para zero, como foi o caso de Luna, e espero que não seja o seu caso. Então saiba realizar lucros também. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, para que vocês se preocupem mais com market cap, menos com o preço em si dos ativos. E essa é uma forma da gente ter métricas, olhar o passado, quanto valia o mercado cripto em 3 trilhões de dólares, quanto que ele pode ir projetando aí um aumento, quanto que chegou determinado projeto, ou comparar dentro da mesma categoria. Então são formas de você entender qual é a projeção de determinados projetos, tá? A gente não tem como prever o futuro, mas essa é uma forma da gente ter pelo menos uma métrica para não ser o achismo, como muita gente fica falando de Shiba valendo $1, ou seja, não faz o menor sentido matematicamente falando. Isso já falei no outro vídeo, não vou falar aqui, mas se você curtiu, entendeu aí como que você pode avaliar somente por market cap, por exemplo aí, que não é olhando somente topo histórico, claro que é uma referência, sim, mas a gente tem muito mais tokens hoje, como é o caso de Uniswap. Então espero ter ficado mais claro, que você comece a analisar, usar esses sites gratuitos no seu dia a dia. E é isso aí, grande abraço e se curtiu deixa esse like e te vejo no próximo vídeo.